Meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal da Família Costa, onde você tem o direito de expressão para poder expressar o seu ponto de vista em relação ao conteúdo do nosso canal. Galera, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra ali nas Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, que é o livro da criação, que é o começo da criação de todas as coisas, onde Deus criou todas as coisas. Por essa razão, recebeu o nome de Gênesis, princípio. Ok? Então, o livro de Gênesis, capítulo de número 3, versos 10. Vamos ler o que diz o texto? Diz assim, E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhes, onde estás? E ele lhe disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O texto é bem claro em dizer que a voz de Deus ecoa no jardim. Deus chama a presença de Adão, e Adão, ao ouvir a voz de Deus, ao saber que Deus estava presente ali, Adão vai e se esconde da presença de Deus. O texto é muito claro. E hoje nós queremos tratar desse texto e contexto. Quando eu olho para esse texto, eu começo a ver de uma forma bem clara as primeiras experiências que o pecado traz à vida de Adão. As experiências que Adão começa a experimentá-las. E 3 sentimentos Adão vai presenciar pela primeira vez em sua vida. Adão vai conhecer 3 sentimentos que ele nunca experimentara antes. O primeiro sentimento que Adão vai experimentar é o sentimento da vergonha. Todos nós sabemos que a vergonha ela tem como característica as sensações de fazer com que o homem se sinta desonrado, humilhado, aviltado. E essas sensações que Adão vai vivenciar, que Adão vai experimentar pela primeira vez, que é o sentimento, o primeiro sentimento, que é a vergonha, vai fazer Adão se afastar de Deus. Todos nós sabemos que quando o pecado vem, quando nós sabemos que estamos em erro, que sabemos que estamos em pecado, que estamos na contramão da vontade de Deus, que estamos errantes diante de Deus, todos nós sabemos. Acredito que cada um de vocês deve ter vivido essa experiência, todo mundo tem uma experiência para falar a respeito disso. E quando estamos nesse estágio, nós não conseguimos não nos colocar de joelho diante de Deus. Eu particularmente, eu sou assim. Eu já vivi essa experiência e não conseguia nem falar com Deus, não conseguia orar, não conseguia me joelhar diante de Deus, não conseguia cantar, até mesmo um simples louvor. Até a palavra Deus, ela vinha de grande impacto sobre mim devido à santidade do Senhor. A barreira que a vergonha criava, ou cria entre o homem e Deus, era assim que criava em mim. Então, eu não conseguia me prostrar diante de Deus, eu não conseguia invocar o nome santo do Senhor por conta desse sentimento. E então essa é a reação natural que a vergonha traz sobre o homem. E esse é o primeiro sentimento que Adão experimentara ao conhecer o pecado, ao deixar com que o pecado entrasse na vida dele. Segundo sentimento que Adão estava para viver, ou estava vivendo, melhor assim dizendo,
que ele estava experimentando naquele momento que o pecado entra. O segundo sentimento era o medo. E todos nós sabemos que a reação natural do medo, ela traz insegurança ao indivíduo. Os seus efeitos são os batimentos cardíacos, a aceleração da parada cardíaca, contração muscular. Esse é o efeito da reação do medo no seu estado natural. Ela tem esse efeito natural sobre o homem. O medo traz esse efeito natural sobre o homem. Ou seja, todos nós sabemos que quando estamos com medo de alguma coisa ou com medo de alguém, no caso aqui o texto fala de alguém, Adão estava com medo de Deus, gente. Como pode? Olha o que o pecado faz na vida do homem. Olha o que o pecado causa, olha o peso que o pecado causa na vida do ser humano, na vida do homem, na vida da mulher. Mas aqui, como o texto está tratando de Adão, especificamente nesse episódio, então olha o que o medo traz a Adão. Adão começa a viver experiências que ele não tinha vivido antes. Coração acelerado, parada cardíaca alterada, as contrações do seu músculo, porque ele estava com medo da reação de Deus. Adão estava naquela situação ali, ao sentir medo, Adão estava com medo da reação que poderia ter ao ter desobedecido Deus, ao estar contrário à vontade de Deus. E esses sentimentos começam a pesar-lhe ao seu coração e começa a distanciar-lhe de Deus, começa a distanciá-lo da presença de Deus. E vamos falar do terceiro sentimento que nesse pequeno versículo de Gênesis capítulo 3, versos 9 e 10, que Adão vai experimentar. A experiência que Adão está vivendo é o sentimento de se esconder. O pecado faz assim na vida do homem. O pecado, ele quer fazer com que você se esconda na presença de Deus, que você procure um escape, que você corra da presença de Deus, se distancie de Deus. Porque esse é o terceiro sentimento que Adão ali estava vivendo, que Adão estava experimentando nesse episódio aí, nesse versículo que o texto trata-se. Quem me diz, que nunca tentou se esconder de Deus? Claro que todos nós sabemos que de Deus ninguém pode esconder, ninguém pode se esconder de Deus, porque a Bíblia mesmo fala e trata-se que se você estiver na sepultura, Ele ali está, Ele pode te ver. Se você criar uma parede, construir uma parede em volta de ti, Ele ali te vê, Ele ali está. Não há quem possa se esconder-se da presença de Deus, dos olhos do Senhor. Ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor, pois tudo vê. Mas Adão estava experimentando esse sentimento. E tudo que ele queria era se esconder. Você vê que a inocência dele fez com que uma das iniciativas, uma das atitudes dele fosse se esconder, né? E muitas das vezes pensamos, né? Pensamos e achamos que podemos nos esconder de Deus, mas não importa. Não importa. Pois, independente de tudo que você faça, ou que você fez, ou que você faz, ninguém pode esconder-se da presença de Deus. As experiências que marcaram a vida de Adão e que hoje refletem sobre cada um de nós. Experiências
que pesam o coração do homem. Amigo, eu quero aproveitar essa mensagem para poder, através dessas 3 experiências, falar de uma experiência que é o diferencial de todas essas. De todas essas 3 experiências que eu mencionei aqui, a experiência da vergonha, a experiência do medo e a experiência de esconder-se, eu quero falar de uma 4ª experiência em especial. Quando você perceber, ou quando você tomar conta que a sua consciência te mostrar que você está em algum erro, que o pecado tentar te fazer ter vergonha de Deus, que o pecado te fizer ter vergonha de você e não te deixar se colocar diante de Deus, não deixe que isso lhe pese ao coração, pois Deus está o tempo todo de braços abertos, as mãos deles estão erguidas para te botar de pé novamente, pois até mesmo os heróis da fé falharam, até mesmo os heróis da fé erraram. Então, querido, não deixe que o pecado te torne uma vergonha ou te faça cair no abismo da vergonha. Não deixe ele surgir esse efeito sobre você, mas busque a presença de Deus e procura reconciliar-se com Deus. Quando o pecado vier em forma de medo para a sua vida, tentando te afastar da presença de Deus, querendo te mostrar que a reação de Deus vai ser o peso da mão dele sobre você, não faça isso. Porque Deus é amor, meu querido. Porque Deus te ama. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que Ele quer é transformar a sua vida e fazer nova todas as coisas. Então não deixe que o medo te afaste também da presença do Senhor. E se ele vier de outra forma, e se o pecado vier de outra forma para a tua vida, de confronto a ti, fazendo com que você venha se esconder-se da presença de Deus, não faça isso. Ao invés de você se esconder-se da presença de Deus, revele-se a Ele. Abra o teu coração para o Senhor. Por quê? Porque Deus tem uma vitória para a tua vida. Porque o Senhor, Ele nunca rejeita os seus. Deus jamais virará as costas para aquele que o busca. Deus está com os ouvidos dele inclinados para o teu clamor, esperando para com que você, ao invés de se esconder, reconheça que você errou, reconheça-o como teu Criador, ok? Como provedor das suas necessidades, como o autor da sua vida, como aquele que vai te levantar novamente, como aquele, que em todo momento está disposto a te perdoar. Lembra-se de quando os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, até quantas vezes perdoaremos o nosso irmão quando ele pecar contra nós, quando ele errar contra nós? 7 vezes? E que o Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá um exemplo maravilhoso, que ele vai falar para os seus discípulos não só somente, mas 70 vezes 7. É só um exemplo, né? Se o homem, ele pode pegar isso como base para perdoar o teu próximo, se nós que somos falha, nós podemos nos refletir nessa mensagem de quantas vezes temos a capacidade ou podemos perdoar nosso irmão. Imagina esse Deus, imagina esse Senhor maravilhoso que tudo fez, tudo criou. Eu te pergunto, você acha que Ele não te perdoaria a todo tempo? Sim. A partir do momento, Ele vai te perdoar, e eu creio e acredito plenamente nisso, que Ele está disposto a te perdoar. Não se trata de quantas vezes, mas se trata se realmente Ele sondar o teu coração e ver que o perdão, que você reconhece que errou e verdadeiramente você busca o seu perdão, você busca o perdão de Deus,
eu tenho certeza absoluta que Ele te perdoará. Ok? Então, meu amigo, não tenha vergonha quando o pecado vier. Só resumindo, não tenha medo e nem se esconda, mas chegue a Deus, confesse a Ele e Ele mudará a sua história, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Gênesis capítulo 3, versos de número 9 e 10. Amados do nosso canal, vocês colaboradores, aí embaixo no rodapé do vídeo, vocês podem deixar aí embaixo aí escrito seu comentário. Vocês podem deixar o seu like aí se vocês analisaram o conteúdo do canal. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva, tá vendo? Para nos ajudar. Quando você se inscrever no nosso canal, logo em sequência aparece um sininho. Ativa o sininho aí para você receber todas as notificações, tá? E ficar por dentro de tudo que acontece aqui na família Costa, tá bom? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe o seu final de semana, não só o seu final de semana, mas todos os dias da sua vida, tá? E que vocês, meu querido, possam sempre buscar a presença do Senhor, tá? Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.